A doutrina é aquilo que é ensinado. É o ensino a respeito de alguma coisa, é a instrução nas assembleias dos cristãos. É fazer uso de um discurso com o propósito de ensinar. Vocês sabiam que todos os nossos cultos deveriam ser assim, de ensino, de instrução? Porque o que salva a tua vida é o ensino. O que te dá crescimento espiritual é o ensino. Tem irmão que não liga para nada, tem outros que acham que já sabe. Doutrina é ensino, é instrução. A doutrina de Balaão não era uma doutrina correta, era uma doutrina, mas não era doutrina correta. Ouçam bem isso. Há muitos que ensinam doutrinas da Bíblia, mas não são doutrinas corretas. Como é isso, pastor Zéu? Por exemplo, cada igreja às vezes interpreta a Bíblia, como eu falei agora há pouco. Tem umas que tem uma doutrina, mas é doutrina errada, por causa de uma interpretação errada. Tem uns que adicionam, tem outros que subtraem, tem outros que interpretam errado. Então tem doutrina da Bíblia que é doutrina errada. Muitos judeus pegaram a doutrina do Velho Testamento e interpretaram errado. Isso está claro na palavra de Deus. Muitos fizeram isso. Coloca bem aí, Mateus 15:9. Como é que diz? Mas em vão me adoram. Olha aí. Ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E aí você deve prestar atenção. O que é uma doutrina, pastor? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Justificação, a doutrina da justificação. Não é apenas um versículo que cria a doutrina. É todo um contexto bíblico e um assunto bíblico que forma aquela doutrina. Não é apenas um versículo. É por isso que você não pode pegar um versículo isolado e colocar para a sua fé. Um versículo isolado não cria doutrina. A doutrina traz a adoração, a doutrina traz a pregação, a doutrina traz a espiritualidade da igreja. A doutrina, meus irmãos, é como um código penal. Você não vai pegar apenas um ponto do código penal para resolver uma situação. Tem toda uma estrutura, assim é a Bíblia. Você não pode pegar um versículo aqui isolado e aí dizer assim, olha, não, acabou bem aqui, está certo. Não, você tem que saber que a Bíblia, ela fala daquele assunto por inteiro. Então, você precisa analisar que a doutrina, ela tem que ser essa doutrina conforme a Bíblia. Só que eu posso pegar a Bíblia e criar a minha doutrina. Jesus disse que os judeus estavam ensinando o quê? Doutrina de quem? Dos homens. A doutrina de Deus, a doutrina da Bíblia e a doutrina do próprio pastor. Às vezes tem pastor que ele cria a doutrina dele. Tem irmã que ela cria a doutrina dela. Não é da Bíblia. É por isso que lá, seja quem for, seja o pregador que for, você não pode logo ouvir ele dizer, esse aí é homem de Deus. Você tem que conferir tudo o que ele prega para saber se está de acordo com a Bíblia. Escute aqui, igreja, escute aqui, meus irmãos. Até o pastor Aziel. Nunca creia num homem de Deus só porque ele está pregando aqui. Você tem que saber, ler a Bíblia e saber se aquilo que ele está pregando é a verdade de Deus. Porque às vezes você pode estar pregando e a pessoa não está entendendo ou tendo outra doutrina. E Jesus falou isso aqui. Então, é muito interessante que a gente entenda que a doutrina, ela é um ensino verdadeiro da palavra de Deus. Então você tem que analisar isso. E a doutrina aqui, meus queridos irmãos, eu coloquei aqui duas coisas. Ela é o conjunto de ensinamento religioso, e aí você tem essa análise bíblica. Agora, vamos analisar. Qual é a diferença, pastor, entre doutrina e costume? A doutrina está na Bíblia, ela não muda. Ela é aquilo que está aqui. Pecado é pecado, santidade é santidade, justificação é pela fé, o amor tem que estar em todo lugar. Isso é doutrina. Isso é doutrina. Costume é um hábito. Tem 3 definições para costume: hábito, maneira de pensar e moda. Por exemplo, toda tardinha eu faço caminhada. Regularmente. Isso é o quê? É um hábito, é um costume que é um hábito. Você pode fazer hoje, mas aí você faz um ano, mas amanhã você deixa de fazer. É um costume. Costume no campo da ideologia, do pensamento. Lá vai. Esse jornal, a vida dele é bater dessa forma. Salim está falando
da ideia, da ideologia, da natureza daquele jornal. Quando você compra ele, você já sabe que ele é assim. Isso é no campo do pensar. E aí vem o costume como moda. Olha, só para vocês terem uma ideia. Hoje, quem é que vê um crente de calça aqui de tergal? Cadê? E por que tu usa calça jeans? Grossa. Isso é moda, não é doutrina, é moda. Às vezes eu confundo doutrina com costumes. Aí tem irmão que diz assim: a Bíblia ela fala dos bons costumes. Sim, os bons costumes é aquilo que está à luz da palavra de Deus. Então eu tenho que separar isso. Antigamente os irmãos vinham para a igreja, ficava o porteiro, e aí quando o irmão entrava, ele tirava o chapéu e dava para o porteiro. Até crente usava. Onde é que você vê hoje crente usando chapéu? É moda. As irmãs, quando surgiu aquele que as irmãs usavam, parecia o Robocop, obreiro, não é assim? Que as irmãs entravam na igreja, que entrava tipo um general, não era assim? Várias irmãs aqui usaram. Por que tu não usa mais? Hein? Porque saiu da moda, mas tinha pastor que pregava contra, sim ou não? É isso que eu quero dizer. Aí onde é que você lê na Bíblia? Não use obreiro. Aí é isso que eu estou falando para os senhores. Eu tenho que pregar contra o pecado, eu tenho que pregar contra as coisas erradas, fermento velho. Se você lê na Bíblia, a Bíblia fala contra fuxico, a Bíblia fala contra língua grande, a Bíblia fala contra entrar nos negócios alheios. Fala, isso mudou? Não, porque fuxico todo o tempo é fuxico. Agora hoje pode ter essa calça aqui, e aí amanhã pode surgir outra calça. Agora, eu que sou cristão, que tenho um temor de Deus, eu vou saber se aquela roupa que eu estou usando, eu vou me sentir bem com ela, e se ela glorifica a Deus no meu corpo. Entenderam agora? É você mesmo. A irmã é casada, ela vai saber que tipo de roupa ela vai usar, porque ela quer glorificar a Deus com tudo que ela tem e o que ela é. Quando você lê 1 Pedro 1, 15, 16, a Bíblia diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, eu que sou santo, que sou crente, eu tenho que saber, não é o pastor não, é você mesmo. Você tem que saber aquilo que glorifica a Deus. Isso aqui que eu vou comprar vai glorificar a Deus na minha vida? Isso aqui que eu vou usar glorifica a Deus? Isso aqui que eu estou fazendo exalta o nome do Senhor? Então pense você mesmo. Será se eu fuxicar, eu glorifico? Tu já sabe que não glorifica, porque está na Bíblia. Irmão, tem coisa errada no nosso meio. É coisa errada. Que é tanta coisa, que aí as pessoas, pronto. Por isso que Jesus diz, tem muitos que engolem um mosquito, com um mosquito, e engole o quê? Um camelo. E que você tem que saber o que é essa doutrina. Pastor Zé, e o que é a doutrina pura? Agora eu vou falar o que é doutrina pura. Coloquei na tela. João 7,17. Vamos lá. Se alguém quiser fazer a vontade dele, sim, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. O que vocês entenderam aí, irmão? Para finalizar nesse versículo bem aqui. O que vocês entenderam que Jesus disse aí? Se alguém quiser fazer a vontade dele, a vontade de Deus, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim. O que vocês entenderam aí? Simples. Jesus diz assim: vocês querem saber se eu sou de Deus? Procurem analisar o que eu estou falando e ver se lá atrás toda a Bíblia não vem falando o que eu estou dizendo. Jesus disse assim: analisem o que eu estou pregando, vejam o que eu estou dizendo, e se aquilo que está na lei, na palavra, se eu estou falando corretamente, porque eu não falo de mim mesmo. Olha, um pastor que não quer entrar em confusão, um irmão que quer pregar e não quer entrar em bagaceira, prega a Bíblia todinha como ela é. Não invente não. Sabe qual é o maior problema nosso? É que a gente quer inventar conjecturas, a gente quer inventar opiniões que a Bíblia não está dizendo. Pastor Zé, porque eu sou
tenho vergonha que meu cabelo está branco. O que o senhor acha de eu meter uma tintazinha? Aí é você mesmo, irmã. Não é assim? É você mesmo que decide, é a irmã. Você mesmo tem que fazer a sua avaliação. A Bíblia diz que quem é espiritual discerne. É mesmo, pastor Zé. É. Porque tem irmão que ele é o seguinte, ele quer usar, mas a consciência dele está falando, mas ele quer uma legalização da minha parte. Então, olha, se o pastor, o dirigente, a irmã não quiser ficar queimada quando for dar uma palavra, não inventa coisa não, prega só o que está na Bíblia. E tudo que Jesus disse, vão lá atrás e confira se tudo que eu estou dizendo não está de acordo com a Bíblia. Aí tu está fora de questão. Agora se você ficar, eu acho, queridos, na minha conjectura, não vá nessa que tu te queima. Olha, irmão, a Bíblia diz assim, não é desse jeito? Está escrito no versículo tal. Pronto, não vá mais do que isso aí. Não fique cavando não que tu vai entrar na lama. Vá só até aí. Aí a Bíblia diz assim, vede prudentemente como andai, não como nércios, e nem como aqueles que praticam obra das trevas. Será se eu estou andando como nércio? Será se eu estou... A irmã pronta, a irmã botou uma roupa, aí você viu que ficou colada demais. Meu Jesus, não. Eu vou entrar na igreja desse jeito aqui, eu estou que nem a Jezabel. Não, vou tirar, porque você mesmo é que tem que se avaliar. Está lá em 2 Coríntios 12, Paulo diz assim, examinai a vós mesmos. Irmão, quem tem doutrina na vida, não precisa ser pastor estar cobrando não. O pastor só alerta. Eu sou desse jeito, irmão, pronto. Aqui mesmo na igreja tem irmã que ela vem para cá, aí ela sabe como é as coisas, aí quando dá fé os peitos estão tudo lá de fora. Tudinho a véia. O pessoal não estão ligando quase nem para dar nova. Aí as velhas que estão. A pessoa tem que ver as coisas. Não é assim? Aí as pessoas têm que ver aqui. Tem irmã que ela quer. Não, isso aqui glorifica a Deus. Eu não vou usar se não glorifica a Deus. Irmão, pode passar tudo. Na televisão pode passar tudo, pode passar. Na hora que bate uma coisa, meu espírito diz, não, isso aí não é para você. Não é assim? Eu estou aqui no WhatsApp, mexendo, olhando. Aí quando dá fé, a voz diz, isso não é para você. Eu disse, Jesus, é mesmo, meu Deus do céu, meu Pai, meu Pai querido, me abençoa, me perdoa, Jesus. É assim. Agora, quando tu é liberal, rei, que a crença está longe, manda mais. Manda aquele negócio para mim. Aí é assim. Agora, quando é crente, não. Na hora que tu vê, o Espírito Santo já coloca nojo em ti. Não é assim, irmão? A irmã que é crente, na hora que um cabra velho bota um negócio para ela na mensagem, oi, ela diz, ei, quem é você? Sai, Satanás. É assim, desliga, já bloqueia logo. Agora quando ele é carnal, quem é? É assim, eu sou teu ex-namorado de 1900 e tanto. Ai, como é que tá? Aí começa. Aí o diabo entra na tua vida e te acaba todinha. Que é assim que ele faz. Então, doutrina pura, pregue ela, não invente não. Pregue só a Bíblia. Hoje tem muitos homens se queimando, aí depois fica, gente, vocês estão me atacando na internet. Prega só isso aqui. Não é assim? Prega só ela, que ninguém vai te atacar. Pode atacar porque tu está pregando a verdade. Agora com o negócio de conjectura. Eu estava lendo isso aqui, eu acho. Olha, eu vou dizer para você, eu estava pensando. Não vai pensar não. Vai pela lei. A Bíblia diz assim, e acabou-se a conversa. Esse versículo é desse jeito aqui. Pronto, acabou-se a conversa. Teve dificuldade? Consulte os dicionários, consulte os comentários, consulte as gramáticas, mas não inventa não, porque aí você não vai ter pureza. Vê que doutrina é essa tua. Porque tem irmão que ele mesmo cria a doutrina dele. Ele mesmo cria. Vocês sabem aqui, olha, eu estou aqui quase 10 anos. A minha mensagem é essa daqui. Às vezes tem irmão que aí eu digo uma coisa, olha irmão, aí ele na mesma hora se zanga, eu também me calo. Só que amanhã acontece tudo que eu disse para ele. Tudo direitinho, porque não adianta, quem vive na palavra de Deus e na verdade, que você se levanta contra, não tem como você prosperar. Pronto. Não tem como você prosperar. Porque quem anda na verdade, Paulo diz, nada podemos contra a verdade. Então, pastor, o que é isso? Ô irmão, isso aqui é assim. Se o crente não quiser, que também é um direito dele. Ora, se o próprio Adão e Eva discutiram que Deus falou e eles discutiram, não aceitaram. Aceitaram foi a interpretação do diabo e nem Deus impediu, eu vou impedir você de avaliar como você quiser. Não. Agora uma coisa é certa, a Bíblia diz que eles perderam o paraíso. Sim ou não? Quem não obedece à Bíblia, à doutrina, à palavra de Deus, perde o paraíso, perde a glória, perde a bênção. Então fique na palavra, seja crente, que a tua casa seja uma casa consagrada,
que lá na tua mesa não tenha fuxico nem desgraça. Olhe na tua Bíblia todinha, não, isso aqui não pode acontecer na minha vida. Parece que o pastor está te ensinando, não, tu sabe. Quem é que não sabe que falar mal dos outros é pecado? Tu sabe. Quem é que não sabe que espalhar fuxico, contenda, que a Bíblia diz em Provérbio que isso Deus abomina. Aí como é que tu... pastor, aí tem irmão, tem muitos irmãos que chegam. Eu falei isso, mas me perdoa. Tinha um amigo meu que ele dizia, é melhor você andar fazendo por onde, não andar pedindo perdão. É muito melhor. Porque mesmo a gente perdoando, mas fica, né? Manchinha reta, na hora que a gente olha para tu. Deus tem misericórdia de nós. Né?